Em um mundo onde as sombras da incerteza se alongam e a verdade é um sussurro perdido em meio ao clamor das distrações, muitos se perguntam: existe um caminho para a verdadeira liberdade? Há um grito ancestral ecoando nas profundezas da alma humana, uma busca incessante por algo que transcende o palpável, que preencha o vazio existencial. As promessas vazias do mundo moderno nos arrastam para um abismo de desilusão, enquanto a esperança, muitas vezes, parece um luxo inatingível. Mas e se eu dissesse que a resposta não está fora, em novas filosofias ou modismos passageiros, mas sim em uma sabedoria imutável, testada pelo tempo e validada por incontáveis vidas transformadas? Prepare-se para desvendar o segredo da verdadeira liberdade, um caminho que não promete facilidades, mas sim um poder que transcende toda compreensão. Desde os primórdios da humanidade, o homem tem buscado incessantemente a liberdade. Não a liberdade política ou social, que são, sem dúvida, importantes, mas uma liberdade mais profunda, uma libertação do eu, das amarras invisíveis que aprisionam a alma. Olhe ao seu redor. A sociedade moderna, com todo o seu avanço tecnológico e aparente prosperidade, parece mais aprisionada do que nunca. A ansiedade é uma pandemia, o estresse, um companheiro constante e a busca por significado, uma jornada solitária e, para muitos, sem fim. O que nos prende? As expectativas dos outros, o medo do fracasso, o apego a vícios e prazeres efêmeros que prometem satisfação, mas entregam apenas um vazio ainda maior? A Bíblia, esse antigo e venerado livro, nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente sobre a liberdade. Não é uma liberdade de fazer o que quiser, mas sim a liberdade de ser quem você foi criado para ser. É a liberdade de um escravo que é libertado de suas correntes, não para vagar sem rumo, mas para encontrar seu verdadeiro propósito e mestre. A verdade é que nascemos em cativeiro, não em correntes visíveis, mas em uma prisão espiritual. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, descreve essa condição de forma visceral. Porque em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ele anseia por fazer o bem, mas se vê constantemente puxado para o mal, uma luta interna que ressoa com a experiência de cada ser humano. Essa é a essência do cativeiro do pecado, uma força que nos domina e nos impede de viver plenamente. O pecado não é meramente uma lista de transgressões. É uma condição, um estado de separação de Deus, a fonte da vida e da verdadeira liberdade. Essa separação gera uma escravidão interna, um ciclo vicioso de culpa, vergonha e condenação. Quantos de nós tentamos, em vão, quebrar essas correntes por nossa própria força? Quantas resoluções de ano novo são quebradas? Quantos hábitos ruins são retomados? Quantas promessas a nós mesmos são esquecidas? Tudo porque falta um poder que transcende a nossa própria vontade. A busca por liberdade autoimposta é como tentar apagar um incêndio com gasolina. Então, qual é o caminho para essa liberdade genuína? A resposta, chocante e revolucionária para alguns, é encontrada na figura central das Escrituras, Jesus Cristo. Ele não veio apenas para nos ensinar uma nova moralidade ou para nos dar uma lista de regras a seguir. Ele veio para nos libertar. Suas palavras em João 8,36 ressoam com uma autoridade inquestionável. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa não é uma liberdade condicional, uma promessa vazia, é uma declaração de poder e autoridade. Como ele faz isso? Através de sua morte e ressurreição. O sacrifício de Cristo na cruz foi o pagamento pelo nosso cativeiro, o preço da nossa libertação. Ele levou sobre si o peso do nosso pecado, da nossa culpa, da nossa vergonha. Ao ressuscitar, ele triunfou sobre a morte e o pecado, oferecendo a todos que creem uma nova vida, uma vida de verdadeira liberdade.
Essa liberdade não é ausência de responsabilidade, mas a capacidade de viver em obediência ao amor, guiados por um propósito maior do que nós mesmos. Essa liberdade não é apenas um conceito teológico abstrato, é uma experiência tangível e transformadora. Aqueles que encontram essa liberdade em Cristo testificam de uma paz que excede todo o entendimento, de uma alegria que não depende das circunstâncias e de um poder para vencer as tentações e os desafios da vida. A liberdade em Cristo se manifesta de várias formas. Primeiramente, é a liberdade da culpa. A condenação que nos assombra é removida. Não porque somos perfeitos, mas porque fomos perdoados. Em Cristo, somos declarados justos, não por nossos méritos, mas pela graça divina. Em segundo lugar, é a liberdade do poder do pecado. Não significa que nunca mais pecaremos, mas que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Temos o poder de resistir, de escolher o caminho da retidão, porque o Espírito de Deus habita em nós. Terceiro, é a liberdade do medo. O medo da morte, o medo do futuro, o medo do julgamento. Tudo isso é dissipado pela certeza da salvação e da vida eterna em Cristo. Não somos mais escravos do pavor, mas filhos de Deus, amados e seguros em suas mãos. Essa liberdade, no entanto, não é passiva. Ela exige uma resposta ativa, um compromisso. Não é uma licença para o libertinagem, mas um convite à responsabilidade. Gálatas 5:1 nos adverte: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. A liberdade em Cristo é um dom, mas também uma responsabilidade de viver de forma digna do chamado que recebemos. Isso implica em andar em espírito, permitindo que a vida de Cristo se manifeste em nós, produzindo os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É um processo contínuo de transformação, onde somos diariamente libertados de mais e mais amarras, à medida que nos submetemos à vontade de Deus e permitimos que Ele opere em nossas vidas. A cada dia, somos convidados a despojar-nos do velho homem e revestir-nos do novo, crescendo em santidade e em semelhança com Cristo. Pense nos inúmeros exemplos de pessoas que experimentaram essa liberdade radical. De viciados que foram libertos das drogas, a prisioneiros do ódio que encontraram o perdão, a indivíduos assolados pela depressão que redescobriram a alegria de viver. Essas não são histórias de super-humanos, mas de pessoas comuns que encontraram um libertador extraordinário. A liberdade em Cristo não é um conto de fadas, é uma realidade vivida por milhões em todo o mundo. É uma liberdade que transcende as circunstâncias, que permanece firme em meio às tempestades da vida. É a capacidade de amar quando é difícil, de perdoar quando fomos feridos, de ter esperança quando tudo parece perdido. É a certeza de que não estamos sozinhos na jornada, mas que temos um guia, um protetor e um amigo que jamais nos abandona. A verdadeira liberdade, portanto, não é encontrada em sistemas políticos, em acúmulo de riquezas, em reconhecimento social ou em qualquer busca externa. É encontrada em um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. É um dom gratuito, mas que exige uma decisão. A decisão de reconhecer sua própria escravidão, a decisão de crer que Cristo é o único que pode libertá-lo e a decisão de entregar a Ele sua vida. É o convite mais transformador que você jamais receberá. A cada passo dessa jornada, a liberdade se aprofunda e o propósito se revela. As correntes caem, a visão se torna clara e a vida ganha um novo e glorioso significado. Não há preço para essa liberdade, e ela está ao alcance de todos que se arrependerem e crerem. Você está pronto para experimentar essa liberdade? Você está cansado das amarras que te prendem?
As promessas vazias do mundo não podem preencher o vazio que só Deus pode preencher. A verdadeira liberdade está te esperando. Um presente oferecido por amor. Se você sente o chamado, se o seu coração anseia por essa libertação, clique no link na descrição ou acesse nosso site. Lá, você encontrará recursos que te guiarão nesse caminho de transformação. Um caminho que te levará da escuridão para a luz, do cativeiro para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Não adie mais a sua libertação. O tempo da sua liberdade é agora.